já ouviu falar em NPK, ou nutriente para as plantas? Já ficou com alguma dúvida em saber qual o significado de NPK? Nesse episódio você vai descobrir um pouquinho sobre essas fórmulas e sobre as características do NPK para as plantas. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nutriente é qualquer elemento ou composto químico que está alimentando e ajudando os seres vivos a se desenvolverem. Nutriente para a planta são os elementos químicos necessários que as plantas estão precisando. Dentre eles existe o NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. O NPK faz parte dos macronutrientes. Os nutrientes das plantas são divididos em macro e micro. Macro é aquele alimento que a planta mais precisa, em maior quantidade. E o micronutriente é aquele elemento que a planta precisa em menor quantidade. Os macronutrientes estão tanto no ar, na água, quanto no solo. Além do NPK retirado do solo, a planta absorve do ar o gás carbono e da água o oxigênio e o hidrogênio, que fazem a fotossíntese. Junto com aquela coisa da ação da luz, a planta formula aí a glicose. Então ela absorve gás carbono e água, quebra as moléculas, junta as moléculas. A gente lembra lá da escola a fórmula da glicose, que precisa de carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas a planta também não se alimenta só de glicose, de açúcar, ela se alimenta também de nitrogênio, de fósforo e potássio. Além desses elementos, estão aí o magnésio, o cálcio e o enxofre, sendo os macronutrientes. Os micronutrientes são essenciais para as plantas também, porém as plantas precisam de menor quantidade. Normalmente eles são retirados do solo. São eles o boro, o cobre, o cobalto, o cloro, o manganês, o molibdênio, o ferro, o níquel e o zinco. Porém, para que serve o chamado NPK? A gente encontra no mercado várias fórmulas de adubos, tanto orgânicos quanto inorgânicos, que estão lá escritos NPK, enriquecido com NPK, tem números 10, 10, 10, 4, 14, 8, o que é isso? Bom, isso é uma porcentagem de nitrogênio, de fósforo e potássio. Então a gente se baseia no que a planta está precisando no momento e a gente utiliza o adubo adequado. O nitrogênio, apesar de ter quantidade boa no ar, ele não está disponível para a planta, então ele é retirado realmente do solo. E o nitrogênio é uma peça importante para a alimentação da planta, porque ele ajuda a planta a brotar, ele favorece a parte verde da planta, ele colabora para a proteína na planta. Sem o nitrogênio, a planta às vezes não vai conseguir fazer fotossíntese, não vai conseguir respirar, porque ele faz parte desse processo. Como também as folhas vão ficando pequenas, atrofiadas, às vezes até amarelada. O fósforo, que é a sigla P na fórmula NPK, é um adubo muito importante também. Ele também participa da fotossíntese. É ele responsável em reverter a luz, converter a luz luminosa, que é a luz do sol, a luz que ajuda a planta a fazer a fotossíntese, em energia química, a que ela vai se alimentar. O fósforo também atua na formação das flores, na maturação dos frutos e no crescimento das raízes. Sem o fósforo, pode até ocorrer um atraso no florescimento, na floração. E pode também ocorrer as flores quebrando, mal formadas. As raízes, às vezes, também pouco formadas, pode ser uma carência de fósforo na planta. O potássio é a sigla K na fórmula NPK. Ele é uma peça importantíssima porque ele ajuda a planta a ter resistência à seca. Por quê? Ele ajuda a regular a abertura dos estômatos. O que são os estômatos? São aqueles poros por onde a planta transpira, por onde a planta respira. E na hora que ela regula isso, é como se ela não estivesse perdendo água. Então, há uma economia de água na planta quando a planta está rica em potássio. O potássio, então, ele equilibra a água na planta. Então, é interessante saber um pouquinho sobre essas características que os nutrientes fazem na planta para escolher qual adubo usar. Se a planta está acabando de ser plantada, eu tenho que favorecer o crescimento da raiz. Então, eu uso uma fórmula que tem fósforo nela. Se a planta está com a parte verde dela, com o caule brotando menos, com menos folha, eu vou usar um adubo rico em nitrogênio.
Se a planta está à véspera da seca, à véspera da época que a planta não recebe tanta água, a gente utiliza às vezes um adubo rico em potássio. Os adubos podem vir na terra, como a gente pode fornecer para as plantas, seja adubação química, aquela que é processada, que é produzida, que é fabricada, às vezes vendidas já em grãos, em sais, muito rápida para ser utilizada, né? A planta absorve com mais rapidez, como também pode ser retirada dos adubos orgânicos, que são os estercos, que são os compostos orgânicos aí. E aí, ainda está com dúvida? Quer me perguntar? Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe e até a próxima!